Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu vou apresentar para vocês aqui o conteúdo, da nossa aula de hoje. Peço que vocês deem uma olhadinha, só um minutinho. Conseguem ver esta tela? Consigo, tranquilamente. Massa, Guilherme. Então, pessoal, as dinâmicas territoriais e econômicas do Brasil, Nós vimos no conteúdo anterior a formação do nosso território, como o Brasil ele se expandiu, ele deixou de ser uma pequena franja do litoral para ser um país de dimensões continentais, Falamos muito sobre isso nas últimas semanas, E hoje a gente vai entender como o Brasil se transformou no quesito economia, no quesito também de dinamismo territorial, certo? Vamos entender que nós somos o quê? Nós fomos, melhor dizendo, uma colônia de qual país mesmo? Oi, professor. O Brasil foi colônia de qual país? De Portugal, né? Portugal, Mas fomos uma colonização, tivemos uma colonização, fomos uma colônia de exploração. O que os portugueses faziam com o pau-brasil, com o ouro, com os diamantes, com a cana-de-açúcar? Eles exploravam e todos os lucros acabavam indo para onde? Para lá, para Portugal, certo? E a gente ficava sem quase nada, né? Exatamente. Inclusive até hoje, Gnael, tem igrejas lá de Portugal que tem ouro do Brasil, Que tem ouro lá exposto do Brasil. Quer dizer, nós fomos completamente saqueados por essa lógica, Então nós fomos uma colonização de exploração. O que significava isso? Que o modelo de explorar o território era baseado em três coisas. Vejam só, era o sistema de plantation. Esse nome é bem inglês, Parece PlayStation, mas é plantation, Plantation significa três coisas, Monocultura, latifúndio e trabalho escravo, certo? Então, o Brasil, durante boa parte de sua história, teve basicamente isso. Foi um país voltado para o agrário e o exportador, certo? Nós tínhamos uma economia neste sentido, agrária exportadora, certo? Deixa eu escrever aqui, pessoal. Agrária exportadora. O que significa isto? Significa, primeiramente, que nós tínhamos uma economia vinculada ao campo, tá certo? Ao espaço do campo, espaço rural, e produzíamos para vender para o mercado externo, não para abastecer a nossa demanda aqui. Era para exportar. A gente sabe, Vocês sabem a diferença, de exportação e importação, Digam aí para mim a diferença de exportar e importar. Qual é a diferença? Exportar é vender o produto e importar é adquirir o produto. Isso, de fora, Então, por exemplo, quando a gente compra uma roupa importada, as pessoas compram no shopping, sei lá, onde quer que seja na internet, roupas importadas, que vêm de outros países, certo? Agora, nós, Brasil, por exemplo, vendemos produtos como a cachaça para outros países, Nós exportamos, vendemos para outros países. Então você tem esta diferença, tá, gente? Então nós produzíamos para abastecer o mercado externo. Nunca foi uma preocupação prioritária abastecer aqui, certo? Na nossa história colonial, tá bom? Então vamos lá, monocultura. O que significa monocultura? Monocultura é a coisa, é a questão de você plantar só uma cultura, só um tipo de planta para fins comerciais. Por exemplo, cana-de-açúcar. Vocês moram numa cidade que tem muita cana-de-açúcar. Eu também moro numa cidade que tem muita cana-de-açúcar, Então a paisagem é totalmente modificada para a monocultura. Derrubou-se o
uma grande quantidade de floresta, de mata original para o plantio de cana, por exemplo, certo? O latifúndio, o que seria o latifúndio, pessoal? O latifúndio seria uma grande concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, certo? Isso tem impactos até hoje, né, pessoal? Nós somos um país repleto de latifúndios. A Paraíba, por exemplo, é um estado que tem vários latifundiários, certo? Pessoas que têm grandes vastidões de terra deles, né? Principalmente políticos, né? Famílias tradicionais da política paraibana tem muita terra, né? Isso é muito comum se ver por aí. E aqui também no Rio Grande do Norte também, né? Eu estou na fronteira, né? Então posso falar dos dois. Estou no Rio Grande do Norte, mas estou na fronteira com a Paraíba e sou, né, da Paraíba, né? E o trabalho escravo, né, gente? O que é o trabalho escravo? O que era ser escravo? Era você ser propriedade de outra pessoa, certo? Propriedade de outra pessoa, onde você tinha toda a sua vida sendo mandada, sendo determinada pelo dono dela, que seria o senhor de engenho, por exemplo, né? Então, o escravo era tido como propriedade, como objeto, certo? Já falamos sobre isso aqui, tá? Então, vamos lá fazer uma pequena análise, né, nesse contexto todo. Vamos lá. No Brasil, alguém pode ler para mim essa primeira frase aí, até trabalho. Vamos ler essa primeira frase aí, deixa eu ver. Iesca, que chegou aqui conosco agora. Seja bem-vindo, Iesca. Você está conseguindo ver a tela? Bom, não me parece que ela esteja conectada. Franceline Cassimiro. E aí, Franceline, você está conseguindo ver esta tela? Sim, professor. Minha querida, você pode ler para mim só a primeira frase, que vai até trabalho, para a gente começar a discutir. Deixa eu só dar uma olhadinha bem pertinho, viu? Claro. Sim, professor, posso ler. Pode começar. Posso? Pode. No Brasil, a emergência de um modelo econômico urbano do tipo urbano-industrial impulsionou profundas transformações nas estruturas produtivas, resultando em intensa modernização econômica e produzida uma divisão regional do trabalho. Desculpa, professor, porque eu estou um pouquinho resfriada. Também estou, mas você lê muito bem, viu? Meus parabéns, você lê muito bem. Ó, pessoal, então, comentando aí o que a colega leu, né? Que a colega nos explicou aí pela leitura. Nós hoje, no século XXI, nós temos um país que mudou a sua estrutura econômica, né? Isso que eu estou falando, comecei a falar de economia agrária e exportadora, mas eu estou me remetendo à colônia, né? Quando o Brasil começou sua história, né? Que nós somos dominados por Portugal. Hoje, nós temos uma estrutura produtiva chamada de urbano-industrial, certo? O que significa urbano, pessoal? Vem de quê? Vem de qual palavra, por exemplo? Vai da cidade, né, professor? Isso. Economias concentradas na cidade, certo? E com uma importância também atribuída à indústria, certo? Então, hoje em dia, devido a todo o processo de modernização econômica e industrial no mundo, né, o Brasil também complementou essa transição. Então, hoje nós somos um país que tem um espaço agrário que produz muito, sim, mas as grandes cidades que concentram o capital, que concentram o dinheiro, que concentram as indústrias, respondem por grande parte da nossa riqueza, né? Não toda, mas grande parte da nossa riqueza, né? Produzida aqui no Brasil, certo? Então, é uma economia voltada às cidades e
com atividades industriais, certo? Um parque industrial muito forte, industriais, tá? Pois bem, gente, então vejam, eu vou colocar essa imagem aí para vocês, né? Você tem uma imagem aqui muito interessante, que é uma colheita mecanizada, de soja em Tangará da Serra, Mato Grosso, né? Que é um dos estados que mais lucram com o agronegócio, né? Então vejam, isso aqui vamos primeiro observar essa imagem. O que é que nós temos aqui na imagem? Nós temos colheitadeiras, né? Então você tem as máquinas que fazem a colheita, né, gente? Então, de cara, o que a gente pode identificar aí? Tem muita ou pouca mão de obra sendo empregada? Alan, o que é que você me diz, Alan? Bom, Alan não me parece estar na aula. Nicole? Bem, pessoal, aqui... Pessoal, o povo tá animado, né? Tá. Me diga aí, Ednael, você, o que é que você acha? Mas diga, pessoal. Você acha que temos Qual é a questão? pouca ou muita mão de obra sendo utilizada nessa atividade agrícola aí que nós estamos... Nessa atividade? Tem pouca ou muita mão de obra? Bem, dependendo da quantidade, muito aí, né? Porque são muitos trabalhadores. Certo. Bom, neste caso específico, nós temos uma pouca quantidade de mão de obra, certo? Quem faz o trabalho grosso mesmo são as máquinas. Nesse caso aí, nós temos as colheitadeiras sendo utilizadas. Nós temos, assim, mão de obra guiando as colheitadeiras, né? Fazendo o trabalho de guiar a máquina. Isso, de fato, precisa. Mas nós temos o que hoje no Brasil? Nós temos o campo mecanizado, né? Ou seja, cheio de máquinas para fazer os trabalhos, o que faz com que muita gente fique desempregada, lógico, né? Se você tem uma máquina que trabalha e produz mais em menos tempo, você opta pela máquina e aí as pessoas ficam sem emprego no campo, né? E quando elas ficam sem emprego no campo, elas vão buscar onde? Nas cidades, devido a todo o aporte de empresas, de indústrias, de serviços, de comércio que nós temos nas cidades. É muito comum a gente ver, por exemplo, em João Pessoa, muitos bairros foram formados por pessoas que saíram do campo e foram morar nas cidades. Por exemplo, Mandacaru. Mandacaru também tem essa história, né? Mandacaru, primeiramente, é uma planta, né, que existe na Caatinga, lá no interior do estado. E aí as pessoas vinham do interior porque não tinha emprego, não tinha oportunidades, vieram tentar a vida em João Pessoa e estabeleceram bairros até em João Pessoa, de pessoas que foram acolhidas pela cidade e tiveram oportunidades, né, na cidade grande, certo? E isso acontece também em Campina Grande, logicamente, certo? Então as cidades, elas são um grande receptáculo de pessoas. As pessoas chegam e são recepcionadas pelas cidades porque as cidades têm mais oportunidades, têm mais emprego para as pessoas do que o campo. O campo hoje ele é muito mecanizado, ele é muito produtivo, porém baseado em máquinas, em sementes, em adubos químicos e em pouca mão de obra, certo? Então o campo hoje, devido a toda a modernidade, é desta maneira, pouca mão de obra empregada no campo. E isso facilita também uma coisa, né? Facilita no sentido de quê? De viabilizar uma maior concentração de terras nas mãos de latifundiários. Se você é um camponês que mora numa terra e por exemplo, o latifundiário ele compra um pedação vizinho ao seu, e aí na época do crescimento da plantação, do plantio, ele vai começar a pressionar você, né? Isso acontece de forma muito corriqueira no Brasil. Ele vai querer comprar o seu terreno e que você
dê lugar à plantação. Então, a tendência é que se acumulem formas de concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, certo? Então, nós temos este problema grave no Brasil, que é o da concentração de terras. Muitas famílias camponesas são retiradas das terras e ficam desalojadas, sem nenhuma condição imediata de sobrevivência, né? Então, existem também os movimentos sociais do campo, como o MST, que produz muita agricultura orgânica, né? E o que é o MST? O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Por que eles estão sem terra? Porque foram excluídos historicamente desse processo, né? Desse acesso à terra no Brasil. Alguma dúvida até aí, gente? Querem comentar algo? Professor, por mim pode continuar. Muito bem. Então aqui, pessoal, estamos observando, né, o que nós já falamos, que nós tivemos uma ocupação do território feita a partir das plantations. Vamos repetir, plantations tem três coisas, né? Tem um tripézinho, ó, três coisas que dão características a plantations. As plantations, que são mão de obra escrava, latifúndio, monocultura, certo? Então se liga nisso. Plantation significa isso. E sempre entendendo que a plantation produz para o mercado externo. A última prioridade acaba sendo o mercado interno, mas a prioridade principal é o mercado externo. Bom? Muito bem. Então aqui você tem, por exemplo, o engenho, né, nas antigas. Isso no ano de 1661, Franz Post. Né, o Brasil deve muito da sua história, dos seus registros a esses pintores que vieram para cá retratar a nossa realidade e as paisagens que eles viam, né? Então você vê aí a estrutura do engenho, né? Casa Grande, certo? A estrutura arquitetônica da Casa Grande, vejam que eram estruturas muito bonitas para os padrões da época, certo? E você tinha também uma realidade de muito trabalho escravo, certo? Esse é o típico formato do engenho, da plantation, certo? Latifúndio, monocultura, trabalho escravo. E a plantação de cana-de-açúcar, né, pessoal? Aqui você observa que estamos nas margens de um rio, né? De um determinado rio aqui, aparentemente. Então, as plantações de cana se estabeleciam nas margens dos rios, porque eram áreas de muito mais produtividade agrícola, certo? Os solos eram mais férteis, beleza, gente? De boas. Então, seguindo por aqui, né, vejam como era também a questão da mineração, isso é no século XVIII. Vimos também isso, que a mineração ela foi o ciclo que foi responsável pela urbanização inicial, né, vamos dizer assim, urbanização em grande escala do Brasil. As pessoas começaram a ir para as cidades em grande número, certo? Buscando riqueza fácil, o ouro, certo? As minas, tá? Então aqui também houve uma importância territorial, porque os bandeirantes e os entradistas, vimos nas aulas isso também, romperam aquela linha do Tratado de Tordesilhas, certo? Então o Brasil ele foi se estabelecendo desta forma, os ciclos econômicos puxando o crescimento territorial. E aqui o café. Vejam como se deu a expansão do café também, né? Nós falamos brevemente sobre o café nas aulas anteriores. Mas vendo o mapa, você percebe que também o café, ele mudou, né, gente? A concentração econômica do Nordeste para o Sudeste do Brasil. Ele consolidou isso. O ouro já tinha, a mineração já tinha feito uma parte desse trabalho de mudança de eixo econômico do Nordeste para o Sudeste,
E o café ele fez um complemento, ele consolidou o Sudeste, principalmente aí o estado de São Paulo, como uma grande e forte economia. Hoje, São Paulo é a principal economia do país disparadamente, né? Então, São Paulo tem realmente uma relevância econômica desde a época do café, certo? No ouro já era uma cidade, ainda era uma cidade muito pequena, né? No café, São Paulo já começa a ter um protagonismo muito maior, tá certo? Por quê? Porque São Paulo, observando aqui no mapa, veja que ele de São Paulo não tem praia, né? São Paulo não tem litoral, a cidade de São Paulo. O café vinha do interior e vinha do interior, do Vale do Rio Paraíba do Sul e do Oeste Paulista, e passava por São Paulo até chegar no Porto de Santos, onde ele era escoado para outros lugares, tá bom? Então, primeiramente, você teve um processo do café no Vale do Rio Paraíba do Sul, certo? Depois, você teve a expansão para o Oeste Paulista. Então, você veja que aqui começou aqui, ó, na época na região de Campinas, Ribeirão Preto, né? São João da Boa Vista, Pouso Alegre, e depois, com o esgotamento do solo, porque não houve um processo de agricultura intensiva, certo? O uso intensivo do solo desgastou o solo, então o solo acabou se exaurindo, cansando, e aí foi transferida a plantação para o Oeste Paulista, já na fronteira ali, quase na fronteira com Paraná e Mato Grosso, certo? Do Sul, tá bom? Tudo bem até aí, gente? Pronto, até aí tudo bem. Beleza, então com a Revolução Industrial, o Brasil recebeu tardiamente a Revolução Industrial, não é? E nós tivemos um processo de crise econômica em 1929. Crise de 1929, que foi ocasionada pela quebra, né? A Bolsa de Valores de Nova York quebrou. Então, houve uma grande depressão econômica no mundo. O Brasil foi impactado seriamente com isso. Então, nós tivemos que procurar novas formas de gerir a nossa economia, porque não havia mais grandes compradores lá fora. Nós tivemos que dinamizar a nossa economia internamente, ou seja, fortalecer processos de indústria, né? Processos de fabricação caseira, aqui mesmo fazer as coisas, os produtos que o Brasil precisava consumir, fazer todos aqui, certo? Então esse processo de dinamismo da economia foi responsável pela mudança do nosso parâmetro de agrária para industrial, de economia agrária para economia industrial, certo? Então a crise de 29 teve uma importância fundamental. E aí depois, nos anos 1930, vem a Era Vargas, certo? Começa a Era Vargas. Getúlio Vargas, que foi o grande nome da história brasileira na presidência, né? Talvez em toda a nossa história não tenha tido um presidente com a importância, o papel e o protagonismo que ele teve. Nós tivemos aí uma transição muito forte para uma economia industrial, certo, gente? Mostrando aqui, deixa eu ver a próxima imagem. Veja como nós mudamos, né? Olha só como é que ficou o mapa do Brasil, o mapa econômico do Brasil, a partir do século XIX. Nós tivemos um deslocamento dos eixos econômicos, primeiramente do Nordeste para o Sudeste, e também expandindo, né, para outras regiões. O Brasil foi começando a se tornar dinâmico em termos de economia internamente, certo? Até que você tem o processo de industrialização. Isso eu já acompanhando aqui, ó, os anos 40. Perdão. Certo? Então a indústria ela se concentra inicialmente na região Sudeste. Então a indústria concentra-se no Sudeste, certo? Só que depois, com as políticas públicas, com as políticas de desconcentração industrial, né, com as desigualdades regionais, porque o Sudeste até hoje ele está muito na frente do nosso Nordeste na economia nacional,
nós temos na região sudeste essa importância. Então houve fomentos, né? Houve incentivos à desconcentração industrial. As regiões brasileiras começavam a reclamar de mais investimento em indústria. Então o Brasil ele foi mudando suas políticas para atender à necessidade de industrialização das regiões que não eram tão bem contempladas, né, pela indústria. Tá bom, gente? De boa até aí? Bem, esse é o conteúdo teórico, né? Vocês precisam dar uma lida nesse material, certo? Eu vou enviar para vocês. E na próxima semana eu vou pretendo passar na próxima oportunidade um documentário sobre a vida dos grandes industriais brasileiros, né? Então vocês vão ver nas próximas oportunidades que nós tivermos. Vamos avançar aqui, né? Então, pessoal, você tem essa configuração atual. Vejam, nós temos duas formas de enxergar o Brasil, né? Nós temos uma divisão territorial, como nós conhecemos, em regiões, né? 5 regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Mas eu posso enxergar o Brasil também como complexos econômicos, né? Então, por exemplo, ele não vai seguir a mesma lógica da divisão regional tradicional, certo? Você vai ter regiões geoeconômicas ou complexos regionais, basicamente 3: Amazônia, Nordeste, onde nós estamos, e Centro-Sul, certo? Cada um com suas características particulares, lembrando que nem sempre seguem, né, os limites das regiões. Por exemplo, na Amazônia você tem estados como metade do estado do Maranhão, por exemplo, que é o estado do Nordeste, né? Então a Amazônia, também temos que entender que a Amazônia não é ligada só à região norte. Ela pega também região centro-oeste e um pedacinho do nordeste, certo? Então nós temos também a Centro-Sul, por exemplo, ela vai ter o DF e Goiás, Distrito Federal de Goiás, que, mesmo sendo da região centro-oeste, estão, neste caso aí, das regiões geoeconômicas, na mesma região de estados como São Paulo e Rio de Janeiro, que são estados na regionalização tradicional do Sudeste, certo? E o Centro e o Nordeste, no caso, ele pega até um pedacinho do norte ali de Minas Gerais, né? Ele pega até um pedacinho do estado do Sudeste. Tá? Então vejam que interessante essa divisão. Por quê? Porque você tem estados que se conectam devido a realidades econômicas muito parecidas, certo? Então, por exemplo, a Amazônia você tem a questão do extrativismo, você tem a questão da Zona Franca, você tem a questão da industrialização, dos povos nativos, né? A importância dessa conservação, dessa preservação ambiental, tá? Então você vai ter esse caráter de unificar as demandas e as características, né, nesse caso, da economia dos estados dentro de grandes complexos. Tá bom, gente? Pessoal, o conteúdo que eu queria ministrar hoje para vocês seria esse. Pergunto a vocês se vocês têm alguma dúvida. Pergunto se vocês querem perguntar, questionar, comentar, concordar, discordar de algo que a gente falou aqui. Bem, por enquanto não, professor. Tudo bem. Bom, pessoal, então eu vou complementar por aqui a nossa aula, certo? Eu vou passar a lista de presença para vocês no grupo, certo? Vocês fiquem atentos lá, porque é mais fácil, é mais rápido mandar por lá do que por aqui, pelo computador. O computador às vezes é lento, dá uma travada. Eu mando lá pelo grupo, tá bom, gente? Então, já que vocês não têm mais nada a acrescentar, já que vocês não querem falar mais, eu vou encerrar por aqui a aula de hoje, tá bom? Na próxima semana fiquem atentos e atentas aos avisos, né, que nós colocarmos. Professor, afinal, semana que vem, agora apareceu a dúvida. Semana que vem vai ser aula online ou vai ser atividade? Então, vamos ver como é que vai ser a questão do calendário, né? Mas no que depender de mim,
né, vai ser aula online, certo? Bom? A não ser que haja, vamos dizer, uma modificação. A escola, devido à eleição, por exemplo, a escola não decida que não vai ter aula nenhuma, nenhum professor. Aí, realmente, nós não temos muito o que fazer. Mas como estamos online, eu acho que não vai acontecer isso, né? Mas vamos aguardar e qualquer coisa a gente vai ficar sabendo e a gente se comunica, tá certo? Porque semana que vem também Pronto, tá certo. Valeu, professor. Valeu, meu querido. Semana que vem são as eleições também, né? Então, geralmente as escolas elas são entregues ao TRE. Mas aí, como estamos online, eu acho que não vai mudar nada, né? Enfim, vamos aguardar. Diga, Samuel, queria falar? Bom, professor. Diga aí, meu amigo, você queria falar? Bom, tá bom, gente? Então eu mando para vocês lá no grupo o formulário de presença, viu? Um abraço a todos, um bom final de semana. Obrigado, Janine, a todos nós. Um abraço. Tchau, tchau. Até logo, pessoal.